Antes disso, nós temos agora, vamos abordar um momento, um quadro aqui no nosso programa, com o nosso terapeuta, treinador comportamental, eu posso falar também palestrante, Douglas Mereguesso. Agora não errei. Agora acertou. Boa tarde, Douglas, tudo bem? Boa tarde, Renato. Tudo ótimo, e você? Eu estou ótimo, porque eu já, desde já estou amando você poder estar aqui hoje conosco, que o Douglas vai explicar tudo pra gente acerca de bondade. Você tem feito muitas bondades, como é que é? Teu coração é muito puro, até demais? Eu já falei, já confessei pro Douglas há 1 hora atrás que meu coração é... Eu tenho um coração gigante, coração de mãe, costumamos dizer, né? E hoje o Douglas vai explicar tudinho pra gente. Primeira pergunta que eu quero te fazer, Douglas, nessa tarde é o seguinte: como que nasce, como que é ser bonzinho? Tá. O bonzinho, ele é um traço de comportamento. Então ele é desenvolvido dentro de qualquer tipo de pessoa. Ao contrário do que as pessoas falam ou acreditam, ninguém nasce bonzinho, mas o bonzinho nasce nas pessoas. Ou seja, isso é desenvolvido, isso é criado conforme a criação, conforme o ambiente, conforme aquilo que ele próprio acredita. E o bonzinho, ele é basicamente aquela pessoa que deixa de ser quem ele realmente é para agradar as outras pessoas. Então ele deixa de falar aquilo que ele quer falar, deixa de se expressar de forma verdadeira para agradar o outro. Uau! Por vários motivos, por medo, para não querer ser julgado, para não querer ser criticado e várias outras coisas. E o bonzinho, eu posso dizer que é hereditário da pessoa, como você havia falado, que vem de um comportamento a nível familiar, não é isso? Geralmente. Geralmente já vem de nível familiar. O bonzinho, ele é desenvolvido. Ele, como eu falei, não é hereditário, porque quando a gente fala hereditário, a gente pensa no DNA, né? Já vem do DNA. Não é do DNA de uma pessoa o comportamento bonzinho. É um comportamento, é uma coisa que qualquer pessoa pode desenvolver ou não. É um hábito. Então, geralmente o bonzinho, ele vai nascer lá na infância. Quando ele começa a escutar, né, das pessoas, seu filho é muito bonzinho. E o que uma criança gosta? Tudo aquilo que ela precisa é amor e aceitação dos pais. Então o bonzinho escuta lá um professor falando para o pai: seu filho é muito bonzinho. Isso é o que a gente mais escuta, né, Douglas? Escuta pra caramba. Eu escutei demais, cara. Demais. E aí eu olhava pro meu pai, pra minha mãe, e eu via eles com um sorriso no rosto, tipo, nossa, que legal escutar isso, né, dos professores do meu filho. Todos os pais se sentem orgulhosos de ouvir da boca de professores, de boca de alunos, falar que o seu filho é bonzinho, tem atitudes boas, né, através do comportamento dela. Exatamente. E aí o bonzinho, a criança ali, ela começa a acreditar que tem que ser bonzinho a vida inteira, porque tá agradando o pai e a mãe. E aí esse comportamento começa a ser enraizado. Quer saber de uma outra coisa que o bonzinho escutava lá na infância, que é uma coisa muito comum também? Lá na infância, o bonzinho também escutava: não faça tempestade em copo d'água. Verdade. Só que, o que é essa tempestade no copo d'água? O que é o limite? Não existe isso. Se a criança tem que se expressar, deixa ela se expressar. Só que quando os pais ou quem está criando começa a limitar o expressar, o sentimento e o pensamento do filho, ele começa a acreditar que ele realmente tem um limite para ser ou não ser alguma coisa. Nós podemos colocar, então, não sei se eu posso colocar em porcentagem, um pouco de culpa nos pais pelo excesso de ouvir. Você acabou de falar, né? Seu filho é bonzinho. Seu filho, educadinho. Ele fica sentadinho. Isso a gente ouve demais, né? Pra caramba. Lá atrás, seu filho fica quietinho, não tem comportamentos contrários aos outros tipos de crianças. Nós podemos dizer também um pouco de porcentagem de culpa dos pais? De continuar a criação dos seus filhos assim, mediante a bondade, e não mostrar para a sociedade também que existe um pouco de malícia? Tá. Eu gostei da pergunta, e muito boa. Culpa, não gosto da palavra. Eu gosto de responsabilidade. Os pais têm responsabilidade, sim, na criação dos filhos, afinal, são os seus filhos, né? Sim, claro. Então, o pai, sim, ele contribui, vamos chamar para esse bloqueio emocional da criança, que vai se desenvolver e cada vez vai ficando mais forte no comportamento do adulto. Então, eu gosto de responsabilidade.
Mas assim, todo pai, toda mãe vai, de uma forma ou de outra, bloquear o seu filho. Não tem nenhum pai, nenhuma mãe que consegue criar um filho livre desses bloqueios emocionais. E o ser bonzinho é um bloqueio emocional muito forte, muito presente, mas é um só. E como que você se descobriu, Douglas, nesse tratamento que você faz, em poder transmitir, dar palestra, sendo um treinador, podemos dizer assim, comportamental na vida das pessoas? Como que você se descobriu trabalhando esse lado de cura, de ver a cura na vida das pessoas? Você já foi muito traído? Podemos dizer assim? Já, pra caramba. Assim como todos os bonzinhos. O bonzinho atrai a traição, porque ele aceita tudo. Na verdade, ele demonstra aceitar tudo o que acontece com ele. E como que eu cheguei até isso? Através do descobrimento do meu propósito de vida. Eu também sou advogado, só que na época da advocacia, quando eu estava advogando forte, cara, isso daqui não me faz feliz. Tá faltando alguma coisa na minha vida, né? Tá muito cinza, ficar preso em um escritório. Na época eu tinha dinheiro e tal, mas eu falava, mano, a vida é muito mais do que só dinheiro, né? Muito mais. E aí eu comecei a entrar aqui, na caverna, eu chamo de caverna, comecei a entrar na caverna. E aí eu descobri minha identidade. Descobrindo a identidade, eu descobri meu propósito. Eu falei, putz, cara, eu nasci para transformar outras pessoas através da mentalidade, do comportamento. E aí eu comecei a me afundar em curso, em estudo. Hoje eu tenho mais de 30 certificações na área do desenvolvimento humano, empreendedorismo, marketing digital também, né? Um pouquinho, que tem que ter, hoje todo mundo precisa. E algumas outras áreas aí. Todo bonzinho, ele tem que ter, Douglas, um pouquinho de malícia ou não? Tem, mas a malícia boa. Não é aquela malícia para querer prejudicar um ser humano. É a malícia de você conseguir entender que tem momentos que você não precisa se expor totalmente. A gente tem que ser comedido em alguns momentos, tem que saber aonde parar de falar, o que não fazer, o que fazer. Qual que é o limite entre o estou sendo bom e o bonzinho. Então, tem a pessoa boa e a boazinha. É totalmente diferente, o bom e o bonzinho. Nesse caso, a pessoa ela teria que buscar posso falar que a pessoa ela teria que buscar um tratamento para poder saber distinguir e separar, no caso, a bondade da malícia? Porque se ela for buscar por si mesma, por si própria, ela pode acabar se frustrando no sentido de, por exemplo, vou falar um pouquinho de mim. Já fui uma pessoa muito, a gente estava conversando, né? Muito boa de fazer caridade, ajudar todo mundo, em querer ajudar todos. Mas só que aí chega uma fase que a gente vai começando a se decepcionar com determinadas pessoas que você ajudou. Vamos botar aí 90% de decepção. Então, eu não posso me fechar nesse mundo só por causa das decepções que eu passei e deixar de ser bonzinho. Eu posso continuar a ser bonzinho, mas com moderação, sim? Exatamente. Qual que é o problema em você se fechar? É que você, para se defender, começa a construir muros na sua frente, atrás, dos lados. Só que quando você menos percebe, você está protegido, está gostoso, só que você está se isolando do mundo. E aí você não consegue ajudar e nem ser ajudado. E o bonzinho, a primeira coisa que o bonzinho tem que ter para deixar de ser bonzinho é criar consciência. É entender, putz, assumir. Eu sou um bonzinho, o que eu preciso fazer? Qual o primeiro passo? Mas isso é logo no começo, então? Esse é o primeiro passo. Tem que se assumir, não deixar passar muito tempo. Pensa no GPS. Sim. Se você está no seu carro, se o teu GPS não sabe onde você está, mas ele sabe onde você quer chegar, como que ele vai calcular a rota, a distância, o tempo, se você precisa ou não abastecer? Sim. Não tem como, porque ele precisa saber aonde você está. Ou seja, tem que ter essa consciência de eu estou aqui. Então o bonzinho tem que falar, eu estou aqui, eu sou bonzinho, eu me assumo. Isso não significa que ele tem que se aceitar. Sim. Ele pode ser inconformado, quero mudar, chega de ser bonzinho. E há uma diferença, Douglas, da pessoa ser bonzinho para a formação do caráter dela? Tem. São duas coisas totalmente opostas? Não são totalmente opostas, sim, mas o caráter é diferente de um comportamento. O sim, caráter, ele é muito mais enraizado do que um comportamento. Caráter, né, para a gente trazer aqui para um exemplo, lealdade, ética, transparência, isso é traço de caráter. E quando mistura tudo junto, dá um problema sério, né, Douglas? Dá um problema.
E tem os graus, né, de bonzinho. Eu tenho hoje uma palestra que chama Chega de Ser Bonzinho. Nessa palestra eu trago uma ferramenta onde, de forma matemática, a gente consegue medir o nível de bonzinho da pessoa. Uau! Existem vários tipos de níveis, podemos dizer assim? Matematicamente falando, sim. Fala alguns aí pra gente. Por exemplo, como eu te falei daquelas duas coisas da infância, né? A pessoa que escutava muito sobre os pais, né? Outro traço do bonzinho. Então, eu vou trazendo várias crenças, né? O que são essas crenças? São as verdades que a pessoa acredita, não necessariamente uma verdade do mundo, mas uma verdade que eu tenho aqui. E a verdade que eu tenho aqui pode ser o quê? Um bloqueio. Então, por exemplo, o bonzinho acredita que tem que ajudar a todos acima de qualquer coisa. Uau. Então, eu trago várias perguntas desse tipo e a pessoa vai ticando sim ou não. Sou ou não sou? Vivi ou não vivi? E aí vai ser um resultado matemático. E aí esse resultado, essa régua, vai falar, o teu nível de bonzinho é 50%, 80%, 20%. Você não é bonzinho, parabéns. E quando dá a estatística de que a pessoa não é bonzinho, como é que faz? Aí ela tem que falar, beleza, não sou bonzinho. Tem que se aceitar. Tem que se aceitar. É o correto. Porque, como eu falei, ninguém nasce bonzinho. O bonzinho é um bloqueio. Assim como a vergonha, a timidez. Então vai mais pelo que a gente ouve. Podemos dizer que a maioria das vezes vai pelo que a gente ouve. Então. Exato. E absorve. Exato. Absorveu, a gente ouve, absorve e começa a agir conforme aquilo que a gente escuta. Nossa. Fala pra gente a respeito. Tem cura para isso? Não tem cura? Como é que a gente pode tratar isso? Tem como você sim deixar de ser bonzinho. Como eu falei, hoje eu tenho uma palestra, Chega de Ser Bonzinho. Nessas palestras que eu faço, a pessoa deixa de ser bonzinho. Não todas, claro, porque tem pessoas que estão muito enraizadas, né, no problema do bonzinho. Aí essa pessoa pode procurar um treinamento mais profundo, ela pode fazer uma consultoria individual, ela pode fazer uma mentoria e aos poucos ela vai deixando de ser boazinha. Não é uma coisa que a gente vai conseguir tirar da noite para o dia. Porque se ela está com 40 anos de idade sendo boazinha, não vai ser em um mês que ela vai deixar de ser bonzinha, entendeu? Mas também não vai ser 40 anos para deixar de ser bonzinha. É verdade. E como que é o comportamento de uma pessoa, muda-se muito o comportamento de uma pessoa que é casada e é bonzinha no relacionamento do cônjuge com os parentes? Muda. Muda? Tem um homem bonzinho dentro do casamento. Tem. Que eu chamo de homem banana. É aquele homem que ele não agrada a mulher, ele gosta de jogar muito videogame, fica muito na televisão. Ixi, eu acho que tem alguns aí que estão nos assistindo. Hein? Tem vários. Eu era um desses, tá? Ele geralmente, ele idolatra a mãe dele, então a mãe é a rainha. Nossa. E a esposa não é a rainha. E daí dentro da casa, ele não faz nada, ele só recebe. Ele recebe. A esposa trata ele como filho. Verdade. E aí ele fica lá igual uma criancinha. Esse é um homem bonzinho dentro do casamento. Mas e aí? A mulher, ela vem a ser, podemos dizer que a cabeça da casa. Não é isso? Pelo comportamento. Aí o papel inverte. Exato. Os papéis invertem. Aí a mulher se posiciona como a mulher viril, né, como homem da casa, e o homem se torna aquele que só recebe. Ele se torna uma criança dentro do casamento. E tem vários outros, né, aspectos e resultados dentro do casamento do homem que é bonzinho. Nesse caso, a dona de casa que esteja passando por isso, qual que é a dica que você indica para essa mulher? Buscar um tratamento? Lógico que ela vai buscar um conselho teu, porque você vai passar daqui a pouquinho essas redes sociais, vai buscar uma melhor dica, mas isso atrapalha muito no casamento, pode chegar até a separação, né? Nossa, total. Como que vai dar certo um casamento onde os papéis estão invertidos? Não tem como dar certo. Ou ele dá certo naquele, vamos empurrar com a barriga, mas não vamos prosperar juntos, ou ele acaba, de verdade acaba. Que eu sou cristão, não acredito realmente que um casamento tem que acabar. Casou, para mim, é um casamento a vida inteira, entendeu? Sim. Então, como que uma mulher consegue ajudar o homem assim? Entendendo, primeiro, como eu te falei, a consciência é o primeiro passo para qualquer tipo de mudança.
Entenda que hoje você está na posição errada e o teu marido também. Traz ele para começar a assistir algum conteúdo, para deixar de ser esse banana que ele é, para deixar de ser o bonzinho. E aos poucos, deixa de mimar, deixa de desenvolver esse filho que você tem hoje, que é o seu marido. Já cortou o cordão umbilical, minha amiga. Deixa ele de lado, deixa ele viver a vida dele. Porque agora, né, Douglas? Poxa, agora ele já tem uma família. Não que ele vai deixar de ser teu filho, mas só que agora ele é uma pessoa responsável, ele é o cabeça da casa, não é isso, Douglas? E agora um recado para as donas de casa, para as mulheres. Como fazer com que as mulheres deixem de ser boazinha? A mulher que é boazinha, ela é um pouco mais difícil. Por quê? Fisicamente, a mulher é mais fraca que o homem. Ela é mais frágil. Então, o que acontece? Hoje a gente vive numa sociedade que muitas pessoas foram criadas no machismo. Então, às vezes, a mulher tá nessa vida de sempre agradar o marido, que é a mulher boazinha. Ela é um casamento perfeito. O homem bonzinho, a mulher boazinha. E aí essa mulher, putz, eu estou sendo muito boazinha dentro de casa. Eu preciso parar de mimar meu marido. Só que muitas vezes essa mulher começa a deixar de fazer o que está fazendo, porque é o certo, e pode vir violência psicológica, violência física. Então, para ela é um desafio maior. Então, por isso eu respeito muito a mulher que está deixando, tá nessa jornada de deixar de ser boazinha. Então, eu posso falar para você, é um homem hoje, ou conhece alguma mulher que é boazinha, respeita ela, admira essa mulher. Porque ela está se esforçando 2 vezes mais que um homem que está deixando de ser bonzinho. Você falou acerca do homem que é aquele banana, que não se locomove, não age dentro da casa. E nós estamos falando agora também, abordando o assunto das mulheres, que são muito boazinhas também nos seus relacionamentos. Acerca também de tanto do homem quanto da mulher, nós podemos obter a cura e mantendo a humildade, que é acima de tudo. Com certeza. Né, com certeza. O deixar de ser bonzinho não tem nada a ver com deixar de ser humilde, com ser arrogante, com ser maldoso, malicioso, né? Não tem nada a ver. O deixar de ser bonzinho é ser essência, é assumir quem você realmente é, assumir a identidade que você é. Coloque isso para fora, simples. Que eu estava conversando, eu falo isso, pessoal, que eu estava conversando com o Douglas nos bastidores acerca disso. Eu fui o tipo de pessoa que ajudei muita gente mediante ao meu histórico de vida, entendeu, Douglas? Que já passei muitas necessidades na vida. Então, quando eu via pessoas que eram inferior à minha pessoa, eu comecei a ajudar. E no decorrer da caminhada, fui passando o quê? Muitas decepções, até mesmo cheguei a um ponto de traições. Aí, a pergunta que eu te fiz agora foi essa. Douglas, não é que eu estou deixar de ser bonzinho e mantendo a minha humildade, porque a gente fica, não é, Douglas, com bloqueio. Poxa, foram muitas decepções. Também não vamos generalizar que todas as pessoas que vão entrar no nosso caminho vão vir para nos trair, nos decepcionar. Então, eu posso continuar sendo bonzinho, mas humilde, né? Com certeza. A gente não pode confundir humildade com ser trouxa. E o bonzinho, ele é o trouxa. Falou tudo. Entendeu? Então, tem como, sim, você carregar a humildade, que é bom. Jesus era muito humilde, mas ele não era trouxa. Verdade. E nesse ponto, nós temos que colocar, como você já falou no começo do programa, uma pitadinha de malícia para a gente ficar mais esperto. Malícia boa, você fala, né? A malícia é boa. Aquela boa. Tem como sim. E aí tem que ter muito feeling. Tem que ter experiência, não adianta. Como que a pessoa deixa de ser boazinha? Ela tem que entender que no começo vai ser a quantidade de atitudes que ela vai tomar. Sim. E na quantidade ela vai achar a qualidade. E é ali que está o feeling. Putz, estou entendendo os padrões das pessoas. Aí ela tem que viver a nova pessoa. Na verdade, é a pessoa que ela sempre foi, só que ela nunca colocou para fora. E as críticas, Douglas? Porque surgirão muitas pessoas que vai chegar para mim, para você, e vai falar assim: poxa, Renato, você era bonzinho demais, você fazia isso, aquilo. Agora você deixou de fazer. Como que a gente vai lidar com esse tipo de crítica? Você gostaria de não receber crítica mais? Ai, me constrange. Mas você gostaria de não receber mais? Não, Tá. Aristóteles fala que para a gente deixar de receber crítica, a gente tem que não tem que fazer nada, não tem que falar nada e não tem que ser nada.
Ou seja, você não tem que existir. Eu até discordo um pouco dele, porque eu escuto críticas até para quem já está morto. E se a gente parar para analisar a vida de Jesus, ele é o mais criticado de todos. Até hoje. E aí eu te passo um código. Se você está sendo criticado, parabéns. Que quanto maior é o sucesso de uma pessoa, mais crítica ele vai receber. É proporcional. Não tem como você não receber crítica. Então isso faz parte do crescimento e do propósito pelo qual nós estamos querendo alcançar, né? Com certeza. Então a crítica é boa. A gente tem que buscar receber críticas. Porque você está entendendo que quanto maior seu sucesso, maior é a crítica. Porque até então, Douglas, no comecinho, quando eu comecei a receber muitas críticas, quando eu comecei a amadurecer, depois de muitas pedradas, traições, aí as pessoas começaram, poxa, mas o Renato fazia isso, Renato fazia aquilo, e deixou de fazer, ele ficou metido, ele ficou soberbo. Então, essa palavra, para mim, eu falo da minha pessoa, Renato, é muito forte, porque eu conheço minhas origens. Então, eu ter que ouvir, o Renato ficou metido, o Renato ficou soberbo, por causa de um amadurecimento que eu comecei a obter na minha vida, mediante aquilo que nós estamos conversando, o excesso de bondade que eu tinha. E agora eu comecei a dar uma trava, isso me fere um pouco ainda. Tá. Como é que eu devo tratar isso? Quando você escuta isso, você se vê nisso que estão falando? Não. Então, o não, problema porque não é eu conheço seu. minhas origens. Então o problema não é seu. Já corta aí. Se você não é, não dá alimento para aquilo que estão falando de você. Acabou. Ó, falou e disse, é o cara. Toca aí. Ó, já sou amigo. E Douglas, deixa eu falar com você. Você já havia falado a respeito que nós podemos obter a cura, né? Que isso vem mediante a um comportamento que os pais dão para a gente e absorvem no crescimento da criança. E se a criança ela não nasce com essa bondade toda, ela começa a obter essa bondade, vamos botar aí lá para os seus, não digo criança, vamos botar um adolescente, 12, 13 para 14 anos. E essa bondade vai começar em excesso. Como é que a gente faz para poder travar? Para travar. Travar, não sei se é essa palavra, travar ou administrar isso de um adolescente. Para não deixar ele ser muito bonzinho? Muito isso. Tá. Não vindo... Só ele tem que querer. Só ele tem que querer. Tipo, o pai não vai conseguir mudar mais. Quando a pessoa já está com 15 anos, 18 anos, o pai já não tem tanta influência assim. Não tem mais excesso, né? Não tem mais. Então, é o adolescente que vai ter que querer essa mudança. E aí a gente volta naquilo que a gente falou. Mas com orientação dos pais, dando dicas, filho, não vai por aí, não vai por aqui. Ajuda. Ajuda. Mas aí, essa orientação pode chegar tarde ou não. Tudo vai depender da criação. Se esses pais foram presentes lá atrás, principalmente do 0 aos 8 anos, esse filho vai escutar. Agora, se eles foram ausentes lá atrás, esse filho não vai escutar. Aí ele vai ter que escutar de alguém de fora. Você tinha falado, né, sobre os outros te criticarem. Foi. Você falou do passado, né, daquelas pessoas que estavam com você lá atrás e hoje não estão mais, mas te criticam. Sabe qual que é o problema dessas pessoas? Um problema assim, muito recorrente nessas pessoas é que, pensa aí você que está escutando, assistindo a gente, naquelas pessoas que estudaram com vocês. Hoje você pode ter crescido bastante e talvez algumas delas continuaram lá, naquele mesmo lugar. E essas pessoas, algumas delas não sabem ver o sucesso nos outros, não sabem aceitar o brilho dos outros. E aí o que acontece? Vocês começaram aqui juntos, mas o Renato subiu e o outro ficou lá. E o cara não sabe aceitar o sucesso, o que ele vai fazer? Ele só pode te criticar e te invejar, pode fazer mais nada. No caso de uma pessoa que é muito exposta, nós temos aí o caso do Arthur Aguiar, que foi o vencedor do reality show, e ele está recebendo muitas críticas pela atitude, comportamentos de ser um cara esperto, um cara jogador dentro da casa, e muitos não estão aceitando esse lado dele. A melhor resposta que nós poderíamos para esse caso de pessoas, que é o meu caso, o caso da Bárbara Amorim, o caso das pessoas que são expostas na mídia, quando recebe determinado tipo de críticas, você era assim, agora você mudou. A melhor resposta seria o silêncio? É uma das respostas boas.
Mas o bonzinho também se caracteriza muito pelo silêncio. Então, o silêncio pode ser muito bom, mas ele pode ser muito perigoso. Vai depender Sério? daquilo que a gente tem vontade de falar. Como que o bonzinho vai se fortalecendo cada vez mais, né? Aquele comportamento bonzinho. Pega uma pessoa que 10 anos da vida foi muito boazinha. Nossa, segurando coisa, segurando mágoa, segurando rancor, tristeza, raiva. Aí um dia de iluminação, nossa, eu vou pôr tudo para fora. Eu vou falar o que eu quero falar para aquela pessoa que me magoou a vida inteira. Uau. Aí ele toma coragem e fala. Coloca tudo para fora. Mas não é pior, Douglas? Não, vamos lá. Ele coloca tudo para fora. Aí a pessoa escuta, outros veem aquilo acontecendo e começam com o seguinte comentário. Nossa, mas você sempre foi tão bonzinho. Você está fazendo isso agora? Eu não conheço essa pessoa. Aí o bonzinho escuta isso, é tudo que ele não quer. Porque o bonzinho busca agradar os outros. E aí o que ele faz? Eu desagradei. Deixa eu voltar aqui para onde eu estava. E aí ele volta a ser bonzinho. E ele fica nesse ciclo a vida inteira se fortalecendo como bonzinho. Nossa. Então, não é ruim Não é ruim. a gente colocar a nossa ira para fora. Só que a gente tem que canalizar. A gente tem que saber falar o que a gente acredita ser o certo. Isso pode ser errado e tá tudo bem, porque ninguém vai ser perfeito a vida inteira. A gente vai errar pra caramba. Só que a gente tem que colocar o que a gente acredita com as palavras certas, com o tom de voz certo, com o volume da voz certo, com a postura corporal certo, com o sentimento certo. Aí a gente passa a mensagem. Eu acho que eu vou manter o silêncio, Douglas. Porque se nós formos no auge, como você falou, tendo postura, o tom de voz, se nós formos levar pelo auge da emoção, da empolgação, mediante as críticas que nós vamos receber e não soubermos domar aquilo, a gente pode acabar sendo cancelado. Então, eu acho que eu já estou tendo uma aula aqui ao vivo, Douglas. Mas você tem medo de ser cancelado? Eu não digo medo de ser cancelado. Ai, agora você me botou. Agora o entrevistado sou eu. Medo. Agora você fez uma pergunta que eu nem sei te responder. Medo. O que acontece? Você é maior do que qualquer outra coisa. Sim. Ninguém tem o poder de te cancelar. Porque você já foi aceito por Deus. Ele já te permitiu, então ninguém pode te cancelar. Esse termo não existe. Está na mídia, mas não existe. Então, independente de nós estarmos na mídia, a gente tem que saber falar, acreditar, na hora certa, no momento certo, no tempo certo. Você tem que ser quem você é. A gente tem que ser quem a gente realmente é, sem medo de desagradar, de ser cancelado, de ser passado para trás, de ser criticado. Que hoje em dia virou a febre esse tal de cancelamento. É só a gente não ter medo. As pessoas têm medo de falar tudo. Não, é só a gente não ter medo. A gente não precisa ficar entrando naquilo que as pessoas criam, nas categorias. Nas categorias. Que as pessoas criam. Não precisa, isso daí é besteira. É que parece que a internet, ela manda na gente, né? A internet, hoje em dia a internet ela tem um poder tão grande, mas tão grande, que fica parecendo que ela manda em você, ela domina, ela consegue te administrar de uma forma que você fica até sem ação. Já teve um caso há uns meses atrás, de um garoto, filho de uma cantora famosa, de 16 anos, que o menino, ele nunca teve determinados de comportamentos homossexuais, e nesse um tom de brincadeira, que ele foi querer beijar o menino aqui, um amigo dele de infância, na bochecha. O menino foi metralhado, foi cancelado, e nesse cancelamento ele suicidou. Tá. Então, hoje em dia, a internet, ela está dominando muito a sociedade. As pessoas, hoje em dia, ela tem medo. E a pergunta que eu te fiz, falei assim, meu Deus, será que seria, para o bonzinho, será que a melhor resposta seria o silêncio? Nem sempre. Nem sempre, Nem né? sempre. Porque senão, será que as pessoas, se nós não agirmos, as pessoas podem ver que a gente não tem atitude, não é uma pessoa de postura, de atitude? Isso é o bonzinho. Ele não tem atitude, ele não se expressa do jeito que realmente quer se expressar. Por exemplo, ele vai agradar a todos. E geralmente o bonzinho desagrada quem? Ele próprio. É verdade. Então o bonzinho agrada os outros a custo próprio. Ele não se agrada, ele guarda muito rancor, muita tristeza, mas para fora
ele põe um sorriso no rosto. Mas é aquele sorriso falso. Não é aquele sorriso pior que sincero tem, e né? verdadeiro. Exato. Ele não está sendo ele. Exato. Então ele vai falar tudo para agradar. Então o bonzinho sustenta uma máscara. Por exemplo, se eu ficar segurando esse copo aqui, por 1 minuto eu consigo? Até que por 1 minuto você consegue, mas depois de 1 minuto você não consegue Mas mais. se começar a passar 1 hora, 2 horas, não consegue um mais. dia, eu não Você consigo. já vai virar uma pessoa impaciente. O bonzinho faz isso a vida inteira. Ele está sustentando uma pessoa que ele não é. Ele não precisa. E aí, quando o bonzinho entende que ele pode ser quem ele realmente é, o que vai acontecer? Muitas pessoas vão começar a sair de perto da vida dele, mas aquelas pessoas que estavam conectadas com a máscara, não com a essência. Então vai vir um vazio. E o que vai acontecer com esse vazio? Se ele se manter fiel a quem ele é, as pessoas que querem se conectar com a sua essência vão se aproximar. E aí ele vai começar a se cercar de pessoas com princípios, valores, propósitos e pessoas que aceitam e querem ele perto dele. Aí a vida começa a ficar gostosa. Uau! E quando, Douglas, a pergunta que não quer calar, e quando a pessoa no relacionamento, isso acontece muito de homem, muito com os homens, começa muito bonzinho, meu amorzinho, meu chuchu com rocambole, meu piqui, minha delícia, minha lindinha, começa muito bonzinho, né? No começo do relacionamento. E depois se revela? Depois se revela. Tá. Isso daí é uma manipulação. Não é o bonzinho. Na verdade, essa pessoa não é boazinha. Ela é uma manipuladora. Uma manipuladora? É. Porque ele está mostrando uma coisa que ele não é. Para quê? Para manipular o outro a querer ficar perto dele. E aí, depois que ele entende, agora ele está aqui, ó. Já está nas minhas mãos. Já está aqui, entendeu? Já conquistei o que eu queria. Aí ele se revela. Aí ele pode começar a ser agressivo. Aí ele pode começar a enganar, atrair e muitas outras coisas ruins. E tem casos também, nessa situação que eu estou relatando para você, que os próprios pais, quando, no caso, a nora vai chegar para a sogra e fala assim, olha só, minha sogra, o teu filho está com um comportamento assim, 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 assado. Aí a mãe, né, no caso a sogra, chega e fala, pai, mas meu filho sempre foi bonzinho. Meu filho sempre foi educado. Como tratar com uma situação dessa? Tá, deixa eu ver se eu entendi. Então, o filho dentro de casa é uma coisa e fora é outra. Fora é outra. Ele aprendeu em algum lugar, em algum ponto da vida dele, ele aprendeu a enganar quem está perto dele. E aí, quando ele está distante, né, de quem ficar colocando aquele limite excessivo, que pode ser um problemão, ele se revela. Mas, na verdade, ali fora, talvez ele seja quem ele é. Só que dentro da casa, por muita repressão, por muito limite excessivo, sem sentido, ele fica se escondendo atrás do bonzinho. Tradicionalismo, podemos dizer isso, Douglas? Pode ser. É aquele pai muito autoritário. Ai, caramba. Aquela mãe que passa muito a mão na cabeça. Eita. Vai criar aquele filho rebelde, aquele filho que vai fazer um monte de coisa fora de casa. E para a gente estar encerrando, Douglas, qual que seria a dica que você daria para todos nós, tanto homens quanto mulheres, que somos bonzinhos? Eu já estou saindo daqui edificadíssimo, cara, com essas palavras. Que bom. Qual que é a dica que você dá para todos que estão nos assistindo nesse exato momento? Acho que o primeiro de tudo é assumir, né? Criar consciência. Eu sou ou não sou bonzinho? Ah, eu sou bonzinho. Aí você começa, o que eu posso mudar? E começa a tomar decisões e começa a fazer aquilo que você decide. Porque não adianta você também falar eu sou e não fazer nada. Tem que fazer. Então pensa aí, em uma pessoa, escreve no papel se você está assistindo. Quem é a próxima pessoa que você vai desagradar, mas desagradar para você se agradar? Quem vai ser essa pessoa? Falar aquilo que você realmente quer falar. Aquele não, qual é aquele não que você sabe que precisa falar, mas você não está falando por medo? Fale esse não. Para quem que é esse não? E aí você já vai entrar na jornada de ser real. Aê! Nosso palestrante de hoje, Douglas, cara, muito obrigado, irmão. Obrigado eu, Renato. Obrigado pelo convite. Obrigado, Bárbara. Obrigado ao programa, né? Sempre melhor. É muito bom estar aqui. Gostoso demais. Eu que agradeço. Você pode deixar, por favor, seus contatos, telefone também, lembrando do DDD 011, Instagram, fica à vontade. Passar o principal meio hoje, meu é Instagram, é @Douglas Meneguesso. Meneguesso, tá? Então o Instagram é Douglas Meneguesso e o telefone é 011
9811 3096. 11 998 11 3096.